Bom dia, queridos. Graças a Deus, mais um dia começando. Estamos aqui novamente. Que o Senhor continue nos abençoando e derramando da sua misericórdia sobre cada vida neste dia. E é por isso que nós vamos orar a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pela saúde, ó Pai. Deus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença em nome de Jesus. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, todo espírito de confusão, todo espírito de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de desânimo, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos fortalecendo, nos capacitando, nos direcionando, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Esta é a oração que eu faço ao Senhor neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje, ainda falando da liderança de Neemias, falando sobre esse grande líder que o Senhor levantou, eu quero falar sobre o clamor do povo e a justiça divina. E o texto que eu quero ler é Neemias capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não andarieis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Então, qual é a ideia central aqui? A resposta de Neemias ao clamor do povo revela a natureza compassiva de Deus e também a sua preocupação com a justiça social. Então, dentro dessa ideia central vem aquela expectativa. O que esperar? O que oferecer? Bom, a intenção aqui é encorajar. Neemias, ele quer encorajar aqueles que estão ouvindo ele a se posicionarem contra a injustiça e a refletirem sobre a necessidade de cuidar dos menos afortunados na comunidade, que estavam ali perecendo. Aquele que tem força ajuda ao que não tem força. Aquele que tem comida bastante, que alimente aquele que necessita. Então, aquele que tem água, dá de beber a quem não tem. Então, Neemias, ele trabalha essa situação toda ali. Então, a história de Neemias é tanto um relato histórico quanto uma reflexão teológica sobre o caráter de Deus e também sobre a natureza humana. Então, nós observamos ali a humanidade presente em Jerusalém, aqueles que eram favoráveis e estavam fazendo, e aqueles que eram contra e queriam, se possível, até matar as pessoas. Então a natureza humana diversificada de maneiras, uma buscando a divindade e a outra querendo levar à morte. Então é isso que Neemias nos mostra ali na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros. Aqueles que eram contra eram pessoas que estavam com inveja e não queriam ver o sucesso do outro, do próximo. Isso nós enfrentamos nos nossos dias. As pessoas que não querem ver o teu sucesso. As pessoas que têm inveja de você. As pessoas que querem ter o que você tem, mas não quer fazer o que você faz. Então, esse espírito estava ali no meio daquele povo. Sambalate, Tobias e outros não queriam ver Jerusalém erguida novamente. Não queriam ver as famílias juntas, unidas novamente. Então foram inimigos que se levantaram, como se levantam nos nossos dias hoje também.
Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é sobre o lamento do povo e o cenário de crise, que está ali no capítulo 5 de Neemias, do versículo 1 ao 5. Então, no versículo 2 do capítulo 5, que eu quero ler aqui, diz assim: porque havia quem dizia, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muito, então tomemos trigo para que comamos e vivamos, né? Então a fome ali e a necessidade. Então a realidade da fome no meio da restauração de Jerusalém nos faz lembrar episódios como lá em Gênesis 41, quando José previu 7 anos de fome em toda a face da terra, e que o próprio Deus que mostrou a José, o faraó recebeu o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas robustas e 7 espigas magras de milho, né? Então Deus mostrou a Faraó, o Faraó não conseguiu a revelação e Deus levantou José para isso. Aqui nós temos também a fome do povo. Isso também nos leva aqui a refletir também que a busca espiritual não deve ignorar as necessidades físicas. Tem gente que espiritualiza demais. É igual a pessoa que vai fazer um concurso que não estuda, acha que o Espírito Santo vai revelar. Então não podemos fazer com que a busca espiritual ignore a necessidade física. Então aqui o povo tinha necessidade espiritual, mas eles tinham necessidade física também. A outra situação, o peso da dívida e a opressão. No versículos 4 e 5 do capítulo 5 nos mostra isso, o peso da dívida e a opressão. E o Salmo 37, versículo 21 nos fala o seguinte, fala sobre o justo e o ímpio. Então a dívida ali no meio daquele povo se tornou um jugo, levando à opressão. Então a justiça de Deus segue contra a opressão. Ela se levantou e seguiu e segue até hoje contra a opressão. Então, quando a gente lê aqui o versículo 4 e 5 do capítulo 5 de Neemias, que diz assim, também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, escravos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. O peso da dívida. Como nós também temos muitas pessoas hoje endividadas financeiramente. Aquele povo também estava endividado financeiramente. Sabe? E a outra situação, aí já entra Neemias no cenário, que é a indignação de Neemias. No versículo 6 aqui diz assim, ó, ouvindo eu, Neemias, pois o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Então, assim como Jesus em João capítulo 2, versículo 15, Neemias mostra que há momentos em que a injustiça requer uma resposta fervorosa em meio à injustiça. E no versículo 7 diz assim, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei contra os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia, uma grande reunião. Então no versículo 7, Neemias aqui, ele confronta os opressores. Então Neemias com os profetas, eles não temeram confrontar os líderes. Nos lembra a coragem de personagens como Elias, lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, versículo 18. Aliás, primeiro livro de Reis, capítulo 18.
Então, esse confronto aqui nos mostra que nós não fomos chamados para sermos covardes. Sermos mansos, sim, mas não covardes. Muitos hoje confundem mansidão com covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus, mas os mansos sim. E terceiro ponto aqui, terceiro tópico, é a resposta compassiva de Neemias, que vai do capítulo 5, versículo 8 ao 10. Então ele resgatou o povo no versículo 8, diz assim, ó, e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então no versículo 8 aqui fala do resgate do povo. A redenção de Neemias é um reflexo de que Deus fez quando libertou Israel lá do Egito. Lá em Êxodo 6, capítulo 6 ali, do versículo 6. Então Deus segue sempre em busca de resgatar seu povo. Deus está sempre nos resgatando. Deus está sempre mudando a história do seu povo, mudando a sua história, mudando a minha história. Agora, o interessante é que no versículo 9 fala sobre andar no temor do Senhor. E Provérbios, capítulo versículo 7, destaca o valor do temor do Senhor. E é interessante aqui que Neemias, ele compreende que o verdadeiro temor a Deus leva à justiça e à compaixão. O verdadeiro temor do Senhor. Então, no temor de Deus, você encontra a justiça e a compaixão. E com isso nós vamos ver a aplicação disso tudo. Então, a compaixão em ação. Como é que atua a compaixão? Como é que ela se solidifica no nosso meio? Então, assim como Neemias, nós somos chamados a ouvir o clamor do próximo e agir. Não adianta nós vivermos de teorias. Hoje tem muitas pessoas vivendo de teorias, mas a prática é outra. Então, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, nos lembra que a fé sem obras é morta. Como? Aí vem aquela pergunta, como temos respondido às lutas do dia a dia? Como que nós temos respondido às nossas próprias necessidades? A necessidade do cônjuge e dos filhos, como tem sido a resposta para isso? Precisa-se sair da teoria para ir para a prática, porque a fé sem obras, ela é morta. Então hoje tem muita fé teórica e pouca fé prática. Talvez seja isso que tenha causado desânimo no meio do povo. E o quarto e último ponto que eu quero trazer aqui é sobre o chamado à restituição. Neemias capítulo 5, versículo 11 ao 13, que eu quero ler com vocês, diz assim: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que vós exiges deles. Então disseram, restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse, amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Aqui é o chamado à restituição. Ou seja, a convocação à justiça, ali no versículo 11. Então Neemias reflete o coração de Deus, que estabeleceu o ano do jubileu em Levítico, ali capítulo 25, que era um tempo de restituição, o ano do jubileu. O compromisso
selado por aqueles que estavam ali, versículo 12 e 13, mostra também o arrependimento. O arrependimento, ele leva a uma ação. Então, qual foi a ação deles? Não, nós vamos restituir. E não faremos mais isso. Por quê? Porque o arrependimento leva a uma ação. E ali na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 7, versículo 11, fala da seriedade do arrependimento, cujo resultado é a justiça. O resultado do arrependimento é a justiça. Então o povo ali naquele momento se comprometeu diante de Deus, diante dos sacerdotes e diante de Neemias. E Neemias lançou uma palavra profética sobre a vida deles. Que quem não fizesse aquele pacto, Deus iria sacudir. E todo o povo disse amém. Concordaram. Então, eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que Deus, ele está sempre pronto a realizar os seus planos em nossas vidas. Muitas das vezes nós é que não estamos prontos para receber os planos de Deus, os projetos de Deus. Qual é a melhor maneira de recebermos uma bênção? É buscar ao Senhor. Assim como Neemias buscava a Deus constantemente. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quando nós chegamos a Deus, Deus se achega a nós também. Amém, meus queridos? Que Deus continue nos abençoando, e é isso que Ele quer. E que tenhamos dias alegres, abençoados e prósperos. Só que tem um porém. Precisamos agir como adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, que clama ao Senhor constantemente, e que possamos viver a sua palavra a cada dia. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, abençoe sua família, seu trabalho, abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.